Olá pessoal, e mais uma vez nós estamos aqui com o nosso programa Sem Fronteiras. Eu sou a Ângela Lázari e juntamente com a Casa da Poesia e o Louco por Viagens, nós vamos viajar para um tempo muito, mas muito antigo. A gente vai lá para o século I e desfrutar de imagens belíssimas que o Rogério Enachev vai mostrar pra gente. Olha, vocês vão adorar porque esse programa tá muito, mas tá muito interessante. Então acompanhem aqui com a gente e desfrutem de tudo isso. Vai valer muito, mas muito a pena. Bom pessoal, nós vamos agora dar para vocês aqui uma palhinha bem rapidinho sobre algumas informações da cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré é a capital e a maior cidade do distrito de Israel. É o centro de peregrinação cristã. Nazaré é descrita como o local de nascimento de Maria, mãe de Jesus, e onde o próprio Jesus viveu por toda a sua infância. O que eu posso dizer é que é fascinante você poder conhecer essa Terra Santa bem de perto. Mas quem vai mostrar tudo isso pra gente nesse programa, nessas próximas imagens, é o Louco por Viagens, através do Rogério Enachev. Rogério, mostra aí pra gente toda essa beleza, toda essa cultura desse povo e desse pessoal que vivia nessa época. A gente tá aqui, de olho pregado na telinha, esperando essas informações. Vamos lá, Rogério, é com você. Nazaré é a cidade onde José e Maria, os pais de Jesus, viveram. Aqui na minha frente está essa cidade que, de acordo com o censo de 2005, afirma que aproximadamente 60 mil pessoas vivem aqui na cidade e cerca de 185 mil na sua área metropolitana, que inclui cidades como Nazaré e Lit. Desse número, aproximadamente 80% são árabes, sendo 68% muçulmanos e 32% cristãos. Mas a cidade que Jesus cresceu era totalmente diferente dessa. Alguns poucos historiadores dizem que cerca de 100 pessoas moravam aqui, não mais que 22 famílias, mas a grande maioria deles negociam aí algo em torno de 400 pessoas. 100 ou 400 pessoas, de qualquer maneira, isso aqui era um vilarejo. Estou aproximando agora uma imagem para você que dá para perceber uma igreja, essa igreja da Anunciação, para onde eu estou indo agora. Mas antes, vamos nos situar. Nazaré fica a cerca de 6 quilômetros de Séforis, 40 quilômetros de Cafarnaum e 30 quilômetros de Tiberíades, que eram as cidades da região da Galileia mais importantes na época de Jesus. Fica também a cerca de 146 quilômetros de Jerusalém e 156 quilômetros de Belém, cidade onde Jesus nasceu. De frente à igreja da Anunciação, lugar onde o anjo Gabriel veio e anunciou a Maria que ela daria luz ao menino Jesus. Lá dentro, de acordo com a tradição, a gruta onde Maria morava. Para você entender um pouco da geografia aqui do lugar, aqui está a Gruta de Maria e naquela torre aqui, bem próxima à casa, a gruta onde José morava. Mas eu preciso um pouco mais do que a tradição oral para me confirmar que realmente aqui ficava a casa de Maria e José. E mais uma vez, graças ao meu amigo Kurt Kaufmann, que com a sua equipe aqui em Israel cuida de todos os grupos da Home Tour, meu amigo Padre Afonso Savassi e eu fomos nos encontrar com o Frei Bruno Varriano, que é o guardião e reitor do Santuário da Anunciação e da Sagrada Família em Nazaré. E ele, como profundo estudioso dessa região, vai me contar as evidências desse local.
Primeiro, muito obrigado por me receber aqui. Uma alegria, um privilégio estar nesse lugar tão especial para toda a religião cristã. Eu acredito pela tradição oral que esse aqui é o lugar onde Maria viveu, a casa dela, e lá do outro lado a casa de José. Mas eu queria aprender mais. Então me diga arqueologicamente o que eu encontro aqui. A tradição não é somente oral, é uma tradição também arqueológica, porque as escavações do nosso padre Beniamino Bagatti, que padre toscano, né? Ele é o fundador do estudo bíblico franciscano, ele escavou Nazaré. E no escavar Nazaré vieram muitas certezas arqueológicas, não? E dentro da casa de Nossa Senhora tantos grafitos, e são do primeiro século. Quer dizer que as pessoas que conheceram Maria tinham já uma certa devoção por Maria, atenção, pelo lugar da encarnação. Okay. Verbo encarno e que fato est. E o verbo aqui se fez carne. O que seriam esses grafites que o senhor se refere? Então, cristãos vinham aqui desde o primeiro século e escreviam o quê? O que eles colocavam? Mais ou menos acontece nas pessoas hoje que visitam as igrejas, não? Deixam sinais. Então eles deixavam cruzes para aqueles que não sabiam escrever. Desenhavam pão, peixe. Eles tinham a devoção que fosse o lugar, a casa de Nossa Senhora. Outros escreviam em aramaico algumas coisas lembrando o lugar da encarnação. Então é documentado arqueologicamente, mas liturgicamente, isso é muito importante. Esse lugar foi sempre lugar de culto dos primeiros cristãos, que eram da família de Jesus, tinham um grande amor pelos lugares santos. E eles, o que eles fizeram? Eles alargaram aqui a casa de Nossa Senhora até naquele muro e construíram uma domus ecclesia para rezar. Então, por isso, a certeza arqueológica vem disso, junto com a certeza litúrgica, que já no primeiro século, a devoção a Nossa Senhora. Porque no pé desta coluna passavam os cristãos no primeiro e segundo século e deixavam grafitos, escreviam. E eles escreveram Caro Maria, Ave Maria. Somos entre o primeiro e o segundo século. Eles vinham aqui e tinham uma grande devoção a Nossa Senhora. Por isso, estamos em lugares santos 100% certos. Podemos dizer com a tradição arqueológica, pelos grafitos, a tradição dos judeus cristãos, que eram judeus que se tornaram cristãos, da família de Jesus e de Nossa Senhora e de José. E a casa de Maria sempre foi nesse lugar? Sim. E era maior que isso? Era só esse espaço? As casas podemos entender olhando as outras casas do povoado, onde eles viviam na parte de baixo, que era naquele tempo usavam para um forno, para os silos, para armazenar os alimentos, e a parte de cima eles moravam. Eles moravam na parte de cima. Isso podia acontecer aqui também. Então, aqui seria a parte de baixo da casa de Maria. A parte de cima. Aqui ela passaria a maior parte da sua vida no dia a dia dela. E, gente, vocês não têm ideia, a emoção de lembrar do texto bíblico e de repente estar num lugar desse aqui. A história aconteceu aqui. Voltar 2000 anos atrás, de repente imaginar Maria num lugar desses aqui, a voz do anjo vindo, encontro com o anjo, é inacreditável. Padre, eu queria conhecer então essas casas. Vamos lá? Vamos lá. Ok. Então aqui já começam a ver as casas, veja. Ok. Tem uma melhor ainda que é mais intacta. Todos esses eram vizinhos de Nossa Senhora de São José. Aqui é uma casa muito intacta. É a mais intacta. Aqui não entra mais ninguém. Nós não deixamos entrar porque é um poder da conservação. Sim. Aqui então aqui se pode entender que a parte embaixo, não, o catálima em grego, não padre, não tinha lugar para eles no hotel, no albergue, como diz em português? No hotel, na hospedaria. Hospedaria, não era? Catálima. O catálima era a parte de baixo da casa, a parte inferior. E aqui é uma das melhores, ainda mais intactas. Vejam que tem um forno ainda, não é micro-ondas, né? Aqui era a própria parte de baixo de uma casa do tempo de Jesus. Então essa estrutura era a parte do dia a dia? A parte do dia a dia, onde eles tinham também os animais, não? Ok. Colocavam ali os animais que não eram impuros. Aqui tem o lugar onde colocavam os mantimentos. Durante a noite, eles iam para a parte superior da casa. A parte superior da casa era feita em pedras e depois cobertas
por palmeiras. Existe alguma De ideia Nossa de quantas Senhora. pessoas viviam numa casa desse tamanho? Então, os clãs familiares, porque eram clãs, não? Eram os clãs Sim. familiares, viviam famílias inteiras. Quer dizer, o avô com a avó e os filhos, todos na mesma casa. Estavam de 10, 15 pessoas. E agora eu estou na parte superior da igreja e eles reservaram aqui um grande espaço para colocar trabalhos de vários artistas ao redor do mundo. E cada um deles retratou a sua visão da Virgem Maria. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de vitrais e esses aqui de Nazaré são dos mais bonitos de toda Israel. A igreja da Natividade ficou ali a cerca de 100 metros no máximo. E aqui eu vou entrar agora na gruta onde morava José. Então, de acordo com o que conversamos ali embaixo, padre, estamos entrando Aqui na casa num da dos Sagrada lugares Família. e mais especiais de toda a Terra Santa, né? Porque Jesus aqui ficou boa parte da sua vida. Aqui é a parte da casa no sentido da casa da Sagrada Família. Aquilo que vocês viram nas outras casas, vocês veem aqui, que é a parte inferior da casa. E a parte superior, que era onde tem o altar atualmente, né? As pedras do primeiro século. Aqui Jesus viveu a intimidade com José e Maria. Um outro testemunho muito antigo é que perto da casa de São José, os cristãos construíram um batistério. Vocês estão na frente de um dos mais antigos batistérios da igreja. Nós estamos aqui no segundo, terceiro século. Isso é muito interessante, que no lugar onde Jesus viveu, eles transformaram em um lugar de liturgia. É isso que para nós é muito importante, não? Por exemplo, aqui não tem o grafito. Não tem o grafito. Na casa da Nossa Senhora, eu penso que o grafito foi o grande, não, do testemunho. Sim. Aqui os judeus cristãos não tinham colocaram grafitos, mas transformaram, fizeram um batistério. Aqui dentro da igreja onde José tem a sua gruta, eu chego e estou vendo esse quadro aqui que mostra Jesus aprendendo o ofício do pai, que era a carpintaria. Daqui a alguns dias eu vou conhecer Nazaré Village e lá vou pegar a palavra grega que descreve a profissão de José. Será que realmente ele era marceneiro? E depois da visita à gruta de José, fomos visitar o museu que validaria o que eu estava ouvindo até o momento. E a primeira peça que o Frei Bruno nos mostrou foi a coluna da Domus Ecclesia da Casa de Maria. Vocês podem ver aqui o Cair Maria. Bruno. Ave Maria, que é a devoção mariana mais antiga do mundo. Estamos dentro do primeiro e segundo século. Foram parentes da família de Nossa Senhora, de Maria e de São José e de Jesus. Quando você estuda arqueologia, você pode entender, sabendo que você encontra pedaços de um vaso de um período, lugar no outro, porque os vasos eles transportavam óleo. Então nós temos vasos do Egito, vasos, porque o comércio, não, funcionava naquele tempo. Por isso Nazaré tinha, era presente, existia Nazaré antes de Jesus. Isso é uma pergunta, porque biblicamente não encontramos nenhuma citação. É tanto que quando falaram para Bartolomeu, que estava em Caná de Galileia, que Jesus, o Messias, vinha de Nazaré, ele respondeu: mas pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Ninguém conhece, não? Então Nazaré existia antes do
tempo de Jesus. E essas são as confirmações, essas peças nos confirmam isso. Arqueológicas, não, que tinha vida. Sim, quer dizer, você tinha comércio, tinha vida, tinha gente que vivia. Nazaré existia. Quanta riqueza nesse museu, que infelizmente é um local pouco visitado pelos peregrinos quando vêm a Israel. Então fica a dica, se você estiver por aqui, não esqueça de passar pelo Museu de Nazaré. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco sobre Nazaré. Se você quiser viver uma experiência como esta, entre em contato com a Home Tour, escolha seu grupo, vai ser um prazer enorme ter você por aqui. Daqui eu estou saindo para conhecer a cidade aqui de Nazaré, outros pontos turísticos ligados à vida de Jesus. Mas essas imagens você vai ver no próximo programa e eu te espero por lá, porque afinal de contas dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Bonito tudo isso, não é, pessoal? Como são imagens bonitas e como a gente recebe através dos vídeos do Louco por Viagens essa cultura e essas informações de um tempo tão distante. A gente consegue ver a forma como esse povo vivia lá naquela época, na época de Jesus. Então, olha, vamos fazer o seguinte, acompanhe sempre o nosso programa, tá bom? E eu tenho uma forma muito simples de vocês fazerem isso e de terem todos esses programas bem aí na telinha de vocês. Basta que vocês inscrevam-se no canal do Louco por Viagens e da Casa da Poesia. Vocês vão poder ver e rever todos esses programas na hora que vocês quiserem e sem sair de casa. Tem uma outra coisa também. Dá um like aqui pra gente, curtam o nosso programa, vai ser muito, mas muito importante a presença de vocês aqui com essa curtida, tá bom? E agora eu tenho aquela pergunta fundamental quando o programa vai ficando no finalzinho. Você quer conhecer Nazaré? Você quer presenciar tudo isso e estar lá pessoalmente? Então vai aí a receitinha básica e simples. Home Tour. A Home Tour é uma agência de viagens que proporciona para vocês pacotes para todos esses locais e que vocês podem estar lá pessoalmente vendo tudo isso. É muito simples, tá? Procurem as informações nessa agência que vocês vão adorar. E olha, o programa está chegando no finalzinho e eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aqui. Nós ficamos muito gratos por vocês nos acompanharem, tá bom? Mas não se esqueçam, aí vai vir muitas, mas muitas novidades que o Sem Fronteiras oferece para vocês a cada programa aqui apresentado. Mais uma vez, muito obrigado e eu deixo um abração para todo mundo com muito carinho. Até breve!